Fala, atômicos! Beleza? Estamos aqui novamente mais uma vez. Eu, Júlio, Aaron e Lucas, para apresentar o melhor conteúdo do mundo para vocês aí. Para quem ainda não nos conhece, caiu aqui por paraquedas, nós somos um grupo de pessoas que estamos aqui para elevar os pensamentos. É um debate tranquilo sobre algumas coisas. Às vezes pega fogo, às vezes a gente dá umas renadas, mas a ideia principal é fazer você evoluir e iniciar seus projetos e conseguir chegar à felicidade, não é verdade? Exatamente. É isso aí. Bora lá então. No vídeo de hoje, é muito interessante por sinal, é um vídeo meio polêmico, né? Então já deixo aí para vocês polemizarem aí no nosso comentário. Mas o vídeo de hoje será sobre vitimismo. E aí, o que vocês têm a dizer sobre o vitimismo? Exatamente. O vitimismo é a tendência obsessiva por se fazer de vítima. É ter dó e piedade de si mesmo. As pessoas, elas atribuem a culpa aos outros ou ao universo para não se sentirem capazes de promover mudanças ou solucionar problemas. É um problema bem grave da nossa sociedade que está muito comum hoje em dia. É interessante porque pode ser conhecido também por síndrome do coitadismo, que eu achei fantástica essa frase, e também tem muito a ver com a fuga das responsabilidades, né? Porque você se vitimiza para fugir da responsabilidade, não é verdade? Mas vamos lá, vamos começar no fato do porquê ocorre o vitimismo. Por quê? Eu acho que seria a questão da fuga de qualquer responsabilidade ou a pessoa não quer não acha que a culpa é dela porque ela acha que foi outra pessoa que correu, ela não consegue ver que a responsabilidade é dela. E ela começa a querer, é muito mais fácil ir pelo caminho que você não tem que passar trabalho nenhum do que pelo caminho que dá trabalho. Por que ocorre o vitimismo? Cara, o vitimismo pode ocorrer desde do início, pode ter sido realmente uma injustiça que existe, certo? Não existe na vida, a gente sabe disso. E aí realmente a pessoa foi injustiçada e ela realmente foi uma vítima. Só que às vezes é muito mais fácil, em outras vezes que aconteceu, ela se vitimizar pra tipo, tadinho, sentir pena. Ela às vezes não consegue ver as responsabilidades que são dela, ela prefere se vitimizar nessa questão. Às vezes pode ser até um trauma do passado que a pessoa tem, ela não quer enfrentar e acaba se vitimizando para não ter que continuar fazendo aquilo. Tem N coisas que pode começar o vitimismo. Agora, eu acho que o ideal é como identificar assim e poder continuar. É interessante isso aí que tu falou. Como que a gente identifica o vitimismo, né? Como que eu sou uma vítima hoje, todo mundo me vê como uma vítima porque eu tô sujeito ao vitimismo. E como que eu sei que eu sou a vítima? Tá, então a gente, para identificar um pouco o vitimismo, a gente tem que analisar, né? E na minha visão, um pouco do vitimismo muito do vitimismo é a ausência de amor próprio. A pessoa, ela não consegue se amar e amar nada que ela faça. Ela não consegue ver o potencial que ela tem, as coisas que ela faz bem. Ela só vê o lado negativo de tudo. Eu também identifico o vitimismo como uma carência, porque a carência, ela é uma parte muito forte e feroz dentro de cada um de nós, e se não cuidarmos, ela nos consome. Vejo até pessoas ao meu redor e tudo, que se você não tratar dessa parte da carência, por conta de falta de amor próprio, concordo, e por falta de realizações ou alguma situação no passado, você acaba preso a isso, você acaba preso nessa carência e você quer chamar atenção de alguma forma. E como às vezes é muito mais fácil as pessoas te darem atenção, porque infelizmente é muito da nossa sociedade dar atenção pra quem tá passando por alguma dificuldade do que pra quem tá vencendo, pode ver, o nosso próprio país é um país que premia pessoas que se fuderam, tá ligado? O nosso país, toda vida, ele dá prêmio pra quem mais se ferrou, entendeu? Não pra aquele que mais se sobressaiu. Eu sei que daí vão falar, mas é injusto, porque realmente a pessoa carente lá, ela precisa de mais apoio e tudo mais. Concordo, mas o que eu tô falando é que como é um país e como uma sociedade que premia defeitos, que premia pessoas, digamos, fracassadas, eles tendem a mais, nós mesmos, procuramos mais ir pra esse lado, não é verdade? Pensa, uma pessoa tá carente, ela tá passando por dificuldades, ela tá com ela própria, entendeu? Ela não tá satisfeita com ela própria, ela vira uma vítima. Não fica muito mais fácil? Você recebe apoio e, no caso, visibilidade instantânea, entendeu? É muito mais fácil você chamar a atenção sendo uma vítima do que você sendo um vencedor. Acho que não entra mais a questão tanto do que você estava falando, acho que entra a questão de empatia. Normalmente você ajuda uma pessoa que tem mais dificuldade pela questão da empatia.
Porque você já passou, todo mundo já passou momentos difíceis. Quando você vê uma pessoa passando momentos difíceis, você não quer que a pessoa esteja naquele estado. Principalmente uma pessoa que, não for uma pessoa que sofre de vitimismo e tudo mais. Se você está vendo, é uma pessoa próxima de ti. Não é uma pessoa, tipo, aleatória. Ou pode ser um amigo, colega de trabalho, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um colega. Tipo, querendo ou não, é uma pessoa próxima. Então, por isso que você acaba dando atenção. Só que é muito comum quem tem vitimismo manipular as pessoas que têm essa empatia. Eu acho que entra mais a questão dessa empatia pela pessoa que tem. Que é muito comum hoje em dia, tipo, cada vez mais a gente fala sobre emoções, tanto que filosofia voltou com grande peso, ainda mais com as redes sociais. Pode ver que quando nós éramos mais novos, a gente quase não falava sobre filosofia ou coisa assim. Hoje em dia, falar sobre filosofia e se entender emocionalmente é uma coisa que está subindo muito na sociedade. Cada vez mais os jovens, cara, muito exemplo, vocês paravam antigamente para ver vídeo do Cortella ou coisa assim quando vocês eram mais novos? Era muito raro. Hoje em dia, às vezes você vê que adolescente de 15, 16 anos está lá, tá vendo vídeo sobre isso, ou estudando sobre isso. Por quê? Porque por causa do Instagram e tudo mais, como tem um lado ruim, tem um lado bom. Acabou crescendo de volta isso, porque como o mundo é caótico, a gente acaba tendo que ficar naquela questão, tá, e como é que eu vou, tipo, viver nesse mundo? E aí a pessoa quer se conhecer. E acaba tendo empatia pela pessoa que está no momento de coisa. Só que algumas pessoas usam empatia como a empatia do outro para controlar. É que hoje em dia, com a rede social, é muito fácil você ser vítima para milhares de pessoas que você nem conhece. Tipo, realmente, o que tu falou é real. Do círculo, a gente provavelmente vai ter empatia por algum amigo, algum conhecido que, sei lá, tá por um momento ruim e vai querer ajudar. Sim, mas hoje em dia é muito fácil você ser vítima para pessoas que você não conhece, cara. Tu publica numa rede social e tem um monte de gente repostando o teu post. Então você não vai ser só vítima pro teu círculo, tu vai ser vítima pro mundo, né? Até porque quem é vítima. Estamos falando de vitimismo, né? Estamos falando da pessoa, como você disse, mas de que tá manipulando as pessoas ao redor. Então eu acho que isso não entra muito, claro que também no nosso círculo social, óbvio, mas abrange muito mais. É porque a vítima, ali ele comentou de passar alguma dificuldade, né? Existe realmente uma pessoa que é vítima da sociedade e realmente precisa de ajuda. Mas a maioria das pessoas, e no caso que eu quero citar aqui, são as pessoas que não precisam de ajuda, mas se fazem de vítima para receber ajuda de terceiros, né? E saca só, pessoas que precisam de ajuda normalmente não pedem. Não pedem, exatamente. Tá entendendo? E as vitimistas, eles usam essa influência para conseguir as coisas. Então tá, a gente divagou um pouco aqui, mas como reconhecer um vitimista? Vamos ver como é que pode identificar algumas pessoas com algumas atitudes que normalmente pessoas vitimistas têm. Acho que todos estão contra elas. Essa questão é bem grande. Parece que o universo conspira contra a pessoa. Você nunca é o culpado na empresa, nunca foi você que errou no serviço, nunca foi você que esqueceu de lavar a louça, nunca foi... não, eu não lavei a louça por causa que aconteceu tal coisa. Eu não fiz isso, e entra naquela questão de desculpas muito grande, né? E será que... Desculpas, um vídeo bacana que a gente já gravou, volta lá pra entender um pouco melhor. E será que essa pessoa, ela tem noção de que ela é uma vítima? Que ela tá se vitimizando, ou ela realmente crê que é uma vítima? E se ela realmente crê que ela é uma vítima, por quê? Caralho, essa pegada é bem boa, né? Por quê? Será que a gente poderia dizer que seria, tipo, uma mínima consciência do demais, do mundo, por exemplo? Eu acho que é uma questão que a pessoa começa a ter uma fuga da realidade. Enfrentar certas coisas, às vezes até algum trauma do passado que ela teve ou algum problema sério e ela não quer mais passar por isso, ela prefere fugir do que ter que enfrentar, porque para muitas pessoas realmente é mais fácil, no geral, fugir do que enfrentar os problemas. É como dizem, né, a resistência à mudança. A pessoa não quer mudar, né, ela não quer fazer diferente, então ela pode continuar sendo a vítima. É mais fácil, é mais cômodo. E indo um pouco mais fundo, será que a pessoa que se vitimiza, os vitimistas por aí, será que eles sabem que eles estão se vitimizando? Ou será que pra eles realmente viram vítimas? Eu acho que... Vira, por exemplo, literalmente uma síndrome, no caso, como estava escrito ali. Cara, eu acredito que a partir do momento que eles começam a se tornar vítimas, eles começam a acreditar que eles são realmente as vítimas da sociedade. Eles não querem pensar pelo outro lado, que eles não são as vítimas, que eles podem fazer diferença e podem ser diferentes. Eu acho que nem começa por aí. Eu acho que no geral muitos nem já começaram sem nem perceber isso. Acho que entra aquela questão da vida injusta, né? Como a vida é injusta, muitas pessoas não param para ver, como eu vou enfrentar isso, porque não tem o que fazer, a vida é injusta.
como é que eu vou enfrentar a vida injusta? E muitas pessoas falam assim, eu não quero enfrentar, eu quero, tipo, a desculpa é que a minha vida é injusta e eu vou continuar por aí. A pessoa nem para pra ver que é isso que tá acontecendo com ela. Já tinha uma diferença social que é muito comum. Porque eu tenho que trabalhar tanto, eu não vou ter nada. E a pessoa já não tem vontade de trabalhar, e já começa e vai, é uma bola de neve. Ela não percebe, ela fica presa com as próprias atitudes, né? Isso. Ela começa a acreditar na própria mentira. Ela coloca, por exemplo, como nós já colocamos aqui em outro vídeo bem bacana, aquele vídeo ficou bem massa, sobre a vida injusta, né? Ela não percebe, ou ela não quer perceber que a vida é injusta, mas ela não é injusta só pra ela, que é injusta pra todos, né? Ela coloca como se a vida fosse injusta apenas e unicamente, exclusivamente pra ela. Mas ela realmente acredita nisso, né? Então, bom, a gente vai continuar ali, depois a gente vai entrar nisso, mas é bem interessante, tipo, como talvez ajudá-la a entender de que ela não é a única vítima, não é verdade? Vamos lá, no próximo tópico. Terceirizam suas responsabilidades e sempre tem um culpado para apontar quando algum problema acontece. Aquela questão, acho que em casa ou qualquer outro exemplo, tipo assim, porque você não fez tal coisa, porque tal coisa aconteceu, eu não tinha como fazer porque eu não tive tempo, porque eu trabalho muito, e aí começa daquele... Realmente a pessoa pode realmente não ter tido tempo, acontece, realmente, mas muitas vezes a pessoa usa esse vitimismo para falar assim, não, eu trabalho muito, eu não tenho como fazer isso, não, eu tava fazendo tal coisa, eu não tenho como ter feito isso, tipo, a pessoa prefere jogar a responsabilidade, não, mas não era minha responsabilidade fazer isso, mas você podia ter feito. Aí prefere jogar tentar colocar a culpa em outro lugar, em outra coisa que não seja dela. É real, né? Ela acaba jogando a culpa em outros, mas isso é porque ela tem a incapacidade de fazer uma autocrítica, né? Ou de, às vezes, ouvir uma crítica de terceiros. Porque se ela pode fazer uma autocrítica a si, ela repara que aquele erro foi dela, mas ela tem essa incapacidade, então ela joga para os outros. E assim vai indo. Eu acho que antes mesmo de ter responsabilidade, eu acho que eu acho que todo vitimismo ele percebe o problema. Eu acho que a maior parte das pessoas que sofrem de vitimismo não percebem que tem isso, simplesmente na primeira hora que aparece alguma coisa já vai jogar para outro lugar. Exatamente, elas realmente do fundo do coração acreditam que são vítimas. Mas pode-se dizer então que a responsabilidade seria o inverso do vitimismo? Se a pessoa ela realmente assume as responsabilidades que ela tem, se ela assume a responsabilidade da própria vida, tecnicamente ela seria o inverso de uma pessoa vitimista. Isso é uma questão bem interessante que a gente pode botar até... Porque ela não deixa de ser vítima. Vocês estão entendendo, né? A pessoa que tem responsabilidade, ela não deixa de ser vítima quando acontecem as coisas. Mas ela deixa de ser vitimista por conta das responsabilidades que ela assumiu. É porque vítima, se você for parar pra olhar, todo mundo é. Agora você se vitimar é outra coisa, né? Então a gente pode falar que o vitimismo abre mão do seu próprio poder de escolha para se tornar um espectador da própria vida? Interessante. Interessante porque isso realmente é a pegada ali da responsabilidade, né, cara? A gente até tem um outro vídeo que fala sobre isso, responsabilidades e sonhos. E tem essa pegada, né? Quando você abre mão dos teus sonhos, dos teus pensamentos para apenas trabalhar para alguém que tem sonhos e pensamentos, né? Mas por que ela faz isso? Ela tá negando as próprias competências dela? Porque ela é capaz de fazer acontecer alguma coisa, mas ela se nega a acreditar nisso e acaba trabalhando para alguém, acaba lutando pelo sonho dos outros, né? Como você disse. Cara, eu acho que aí é que vem o nosso trabalho, entendeu? Acho que as pessoas não conseguem... Elas não foram criadas para entender isso. Elas não foram criadas para perceber a maravilha que são, entendeu? E daí é que vem a nossa parte, o nosso trabalho. Nossa missão aqui na Terra e no canal é realmente mostrar para vocês os dons e as habilidades que vocês têm e que os seus sonhos podem ser realizados. Mas depende de vocês. Mas que podem, e que você é uma pessoa incrível. Que assim, é muito comum, acho que quem é vitimismo fala assim, não vou abrir um negócio porque vai acontecer tal coisa. Tipo, antes de começar já tem um problema, já começa daquela questão, mas eu não tenho dinheiro porque eu ganho mal no serviço que eu faço. Já começa, tipo, já tá colocando a culpa no serviço, já tá se vitimizando, não tenho um bom serviço porque eu estudei sempre em colégio público. E começa, tipo, minha vida é ruim porque meus pais não tinham uma boa condição de vida. Ou tipo assim, eu nunca fui um bom estudante no colégio. E qualquer desculpa pra se sentir negativo ou pior, pra tipo, não ter que começar a fazer. Só que a pessoa não vive mais, ela só sobrevive e vê o tempo passar. Eu acho que entra nessa questão, nesse ponto aqui. É interessante o que tu falou, porque ela dá desculpa o tempo todo e, ela não tem dinheiro para comprar um livro e estudar o que ela gosta de fazer, ela não corre atrás em nenhum momento e sempre fica se vitimizando, dando desculpas, né? Porque tá tudo correlacionado. Vamos lá pro próximo. Transformam situações pequenas em problemas grandes.
Eu acho que essa questão é bem interessante, porque é muito comum uma pessoa que se vitimiza, às vezes vê aconteceu tal coisa, tipo um probleminha pequeno, que não é uma coisa tão difícil de resolver, às vezes vai resolver no mês seguinte, já vai ter como ter uma contrapartida daquela situação, transforma aquilo num estado de alerta tão grande, que parece que a vida da pessoa acabou. Eu acho que chega num ponto assim que você fica assim, meu Deus, foi a pior coisa que aconteceu na vida dela, numa coisa que, tipo assim, nem era tão grande. Cara, é bem legal tu ter falado isso, porque as pessoas, elas não resolvem as coisas que elas têm que resolver na hora, né? Elas sempre deixam pra depois. Aí quando alguém vem cobrar, aí que vem ela se fazer de vítima, né? Ah, não tive tempo pra resolver, não consegui, correria do dia a dia. Mas é isso porque ela não quis resolver na hora. Às vezes uma ligação já tinha resolvido o problema dela. Ela podia ter parado 5 minutinhos do dia, nem isso, e ter resolvido. Cara, nesse momento eu preciso falar. Vamos lá, tem um negócio muito massa que eu quero comentar aqui. Essa é uma parada muito massa que meus pais me ensinaram, cara. Por muito tempo na minha vida, eu tive que ser responsável. Desde criança eu tenho que ser responsável por várias situações. Vocês que são meus amigos conhecem, vocês vão conhecendo cada vez mais minha história. Então, essa parada de ser vítima acontecia muito quando eu era menor, vitimizar, né? Falar assim, não consigo, não dá, é muito difícil, como que eu faço isso? E graças aos meus pais que me colocaram em situações extraordinárias, eles me ensinaram, cara, que se tu parar, eles falaram várias vezes, meu pai falou, para de falar no problema, para de ficar falando que é muito grande ou que tu não consegue, para de dizer que isso é impossível, e faz. E claro que é difícil, demorou pra mim aprender, e claro que foi uma habilidade que eu fui conseguindo, mas chegou num ponto da minha vida onde as pessoas me chamam pra resolver os problemas, tá ligado? Foi assim que eu fui conhecido, a pessoa que resolve, porque era simples, ele me entregava uma missão, e depois mais ainda no exército, a gente também aprendeu cada vez mais isso, dava uma missão, mas graças aos meus pais, eles davam uma missão e é isso, entendeu? Vai trazer desculpa ou vai trazer resultados? Tipo, não importa o jeito que você vai fazer, só faz. Exato, cara. Se eu chegava e trazia realmente uma pergunta válida, eles me ajudavam. Se eu chegava e trazia besteira, eu simplesmente era julgado e ponto, entendeu? Mas por que tu não fez isso? Porque eu não consegui. Por que tu não conseguiu? Porque aquele cara lá... Tá, mas tu foi lá, conversou com o cara? Então, eu percebi que quanto menos eu dava desculpa, quanto menos eu achava que aquilo era grande, por exemplo, digamos que você tem que fazer uma venda. Digamos que você seja um vendedor e você tem que vender uma meta de tantos por mês, tá ligado? Se você ficar pensando, meu Deus, é muito grande, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Nossa, como é que eu vou divulgar? Nossa, esse produto é uma merda? Tu não vai vender, mano. Tu não vai. Se tu pegar o produto e falar assim, porra, que produto massa, cara. Vou vender de tal jeito, entendeu? Vou vender 20 mil. Você vai vender, bicho. Porque você vai dar um jeito. Talvez você não venda no primeiro mês, mas você vai dar um jeito. Cara, mas é interessante isso que tu falou, porque se nem você acreditar no produto que tu vende, quem que vai acreditar? Como que você vai vender pra mim um produto que nem você acredita? Exatamente, porque vem muito do vitimismo, vem muito do medo, vem muito daquilo, isso é impossível, tá ligado? Como é que eu vou abrir uma empresa? Isso é impossível, mano, abrir uma empresa. Eu não tenho dinheiro, sou filho de gente pobre, sou ferrado, tenho filho, etc. E daí começa, tá ligado? A lista, sou pobre, sou burro e assim vai. Mas você parou pra tentar mesmo? Você tentou, sabe? E quanto mais você fica atento às oportunidades, quanto mais você fica atento de que, tipo, você vai conseguir, ou que você consegue, ou que, tipo, você coloca em tópicos, você consegue, bicho. E detalhe, se você foi a pessoa que tentou e não conseguiu na primeira vez, não desiste, cara. Porque com certeza isso trouxe um aprendizado gigantesco e na próxima vez você vai conseguir. É que muita gente, às vezes, eu acho que entra naquele ponto, tipo assim, se você não começa, você não fracassa. Não é verdade. Se você não começar, você também não fracassa, mas você também não conquista nada. Então é o medo de fracassar que impede a gente de começar? Eu acho pra muita gente o medo de fracassar, tipo assim, nossa, olha só, ele abriu a empresa e não conseguiu. Realmente pode acontecer a pessoa não conseguir. Provavelmente não vai conseguir talvez na primeira vez. Ou vai conseguir. Mas é muito comum a pessoa falhar na primeira vez. Tipo, não só assim, na primeira, né? O sucesso vem de várias derrotas. Isso é claro. Mas assim, é muito comum, eu conheço um exemplo, meu próprio pai, ele já tentou, vários negócios, um monte de coisa, vi metade da minha vida dando tudo errado, tá ligado? Daí, tipo assim, hoje, faz pouco tempo, tipo, já era adulto, que ele conseguiu abrir uma pequena empresa, depois de muitas tentativas, tipo, foi um exemplo pra mim. Tipo, se tu continuar tentando, uma hora vai dar. É muito interessante essa pegada da parte de responsabilidade, de problemas, entendeu? Porque realmente, se você pegar, cara, pode ser o problema mais simples do mundo. Por exemplo, eu quero mais café, tá ligado? Mas a gente tá gravando, a gente tem que fazer café,
porque tá longe, vou ter que descer as escadas, porque às vezes vai acabar a água, vou ter que comprar ou vai acabar o café. Então olha só, mesmo se eu pegar esse negócio e começar a colocar problema, em vez de tentar achar uma solução, eu vou achar problema, irmão. Tá entendendo? Eu tô falando que as pessoas ficam tão viciadas em achar problemas que elas realmente ficam presas e não conseguem fazer nada. Elas não se preocupam com o principal, né? Que é encontrar a solução. Em alguns casos chega até a acontecer, por não reconhecerem as suas falhas, não tem o hábito de pedirem desculpas. Porque como a culpa não é dela, por que ela vai pedir uma desculpa se a culpa nunca foi dela? Mas será que a pessoa que joga a culpa por outro, sabendo que ela errou, ela realmente, tipo... Mas ela não... É porque ela chega num ponto, eu acho que a pessoa chega num ponto... Eu vou botar um exemplo num serviço. Você é responsável por um... Responsável não, você trabalha num setor que deu um problema numa peça e aí chegam, tipo, fazer uma reunião sobre aquilo, porque tem que debater, é muito comum em empresa acontecer isso. Por que aconteceu isso? Aí a primeira resposta, o material que veio é ruim. Aí aconteceu comigo já. Aí, tipo, a pessoa jogou a desculpa jogou a desculpa pra outro lugar, mesmo que ela talvez tenha percebido que a peça não era tão boa. Mas assim, a culpa já não é mais minha. A culpa é da peça que deu problema, não é minha. Mesmo que você pudesse ter resolvido o problema antes dele ter começado. Se ele já viu que a peça era ruim, por que ele já não resolveu antes de fazer o material, né? Cara, aconteceu uma parada parecida comigo, que foi da seguinte forma. Uma vez eu assumi a gerência de uma empresa, né? E daí deu um BO na parte que eu cuidava. E daí vieram, né, os diretores ter uma reunião comigo. E daí vieram, e papo vai, papo vem, eu assumi a responsabilidade, falei tal coisa que tinha acontecido, detalhei o problema, mas assumi a responsabilidade. E perguntaram, como assim? Foi culpa tua? A culpa foi de tal pessoa? Eu falei, não, a culpa foi minha, eu sou o gerente. É uma empresa pequena, né, então eles ficaram meio surpresos. Por quê? Porque o antigo gerente, ele colocava a culpa nas pessoas, tanto que a equipe sempre trocavam sempre de métodos e coisa arada. E eu falei, não, a culpa não foi do fulano, a culpa é minha, eu tô responsável pela equipe. Depois sim eu vou chegar e sanar o problema, mas eu tinha que tomar a responsabilidade, porque é pra isso que eu servia, entendeu? E eu vejo muito isso acontecer. Qualquer problema que estoura, tipo, ah não, foi o cara. Então, mas tu é o gerente, tá ligado? Tu é o responsável, aonde que tá a tua responsabilidade? Ah, aquele assim, mas foi culpa de fulano. Aí chega no fulano, não, mas isso aí já veio errado lá do outro setor. Aí chega no outro setor, não, mas matou o material. Aí é aquele Tem que abrir uma investigação, né, pra encontrar o verdadeiro responsável. E uma vez eu fui demitido por causa disso, mano. O que aconteceu? Eu e o Aaron trabalhamos na mesma empresa numa época, e era uma talhação, e eu tinha que talhar umas toalhas, né? Eu fui talhar as toalhas e elas tiveram um lote que veio muito zoado da confecção, não sei como é que funciona isso, mas enfim, vieram lá do bagulho que faz toalha. Elas vieram muito zoadas pra cortar. E daí eu tava cortando conforme tava nas linhas lá pra cortar. E daí eu levei o maior da bronca, porque tava tudo torto, tá ligado? E daí eu fui lá e me expliquei, né? Não, ó, isso aqui veio tudo torto lá da malharia. Mas é claro que ali faltou treinamento, eu era muito jovem, tava uma semana na empresa só. E daí eu fui demitido, porque falaram assim, não, mas não importa se veio errado ou não. Era tua responsabilidade ter avisado a gente, era tua responsabilidade ter cortado melhor, etc, entendeu? Ali eu aprendi uma parada muito importante. Independente do que os outros fizeram, você tem que fazer a tua parte, entendeu? E a tua parte não vai além do que, tipo, só pegar e cortar o bagulho. A tua parte é toda aquela de entendimento pra funcionar. Porque senão a empresa não vai pra frente se cada um pensar dessa forma, cara. Eu já vi isso acontecer uma vez, eu trabalhava numa empresa, tinha um setor de chapa, de corte a laser, aí tinha um cara que ele era operador de máquina, e o operador de máquina tá bem escrito, o que, né? Operador de máquina. Tipo assim, não tem como tu falar assim, qual é a sua função, eu sou operador de máquina. É isso, não tem muito o que fazer. O maluco falou, cara, eu sou operador de máquina, eu não vou carregar a chapa pra dentro do equipamento, eu não sou auxiliar. O dono da empresa ficou olhando assim, como é que é? Tipo... Você é o operador da máquina, você não, é tipo, que tem que fazer a parte de funcionar. Você tem que fazer, não, assim, eu tenho que operar a máquina, eu não sou carregador de equipamento. Tipo, eu não vou carregar a chapa pra dentro. Era um equipamento meu, tinha que ir lá puxar, pra ter noção, tinha que ir lá puxar o guincho, erguer a chapa, porque tipo, cada chapa era tipo 2 por tipo 4 metros de chapa de 4 a 5 milímetros, não tem como erguer no braço aí. Cara, é bem legal isso aí, eu tive uma experiência também bem positiva na minha vida no meu último emprego, não o atual agora, mas no emprego passado, que nós da empresa, cada um era responsável por uma sala ali, um setor de produção, e na minha sala era apenas eu, mas eu era responsável por tudo. Se alguém foi na minha sala e deixou alguma coisa bagunçada, a culpa não era da pessoa que deixou bagunçado, a culpa era minha, que eu vi aquilo e deixei, entendeu? A cobrança era diretamente pra mim, então eu tinha que cobrar os outros. Não quero que você deixe isso assim na minha sala vai ficar dessa maneira, a minha sala tem que estar limpa, eu tenho que manter ela limpa.
eu usava alguns materiais, eu trabalhava com comunicação visual, então a gente usava muito adesivo lá no meu setor, e a responsabilidade também de ter o material para fazer a impressão era minha. Eu que controlava o estoque. Se acabou alguma coisa, a culpa era minha, porque era tudo responsabilidade minha aquilo ali. E isso me trouxe muita experiência positiva, né? Que eu sou responsável não só por fazer a impressão, tem todo um mais. Eu tenho que cuidar da minha sala, eu tenho que manter limpa, eu tenho que ter material suficiente para fazer o serviço, nunca deixar faltar, né? Cuidar do estoque. Tem todo um agregado, e aquilo, me ensinou várias coisas. E não era assim só comigo, era com todo mundo ali da empresa, e isso era muito legal. Pois é, e aí que chega uma pergunta muito massa. E se você fizesse de vítima? Se você se fizesse de vítima? Eu ia falar, não sou gerente, não sou eu que tenho que cuidar do estoque. Não, ou assim, ó, não fui eu que deixei esse papel aí. O que ia acontecer contigo? Você ia ser penalizado da mesma forma, não é verdade? Exatamente. Eu ia me fazer de vítima, ia ficar... iam me ver de pior maneira, né? Ia acabar sendo demitido, porque esse cara não faz, ele só se vitimiza, né? E não, lá tu tinha que fazer, cara. E realmente quem não fazia saía fora. Eu acho que uma coisa que a gente pode falar assim para o pessoal entender, quem tem responsabilidade normalmente é quem cresce. É uma verdade que não tem, acho como negar, né? Quanto mais responsabilidade você tem, mais você tende a crescer. E vice-versa, né? Para crescer, você precisa de responsabilidade. Exatamente. Uma empresa bem simples. Se tu olhar a escala de uma empresa, peão, a responsabilidade dele é do material que ele está fazendo, tá? Mas é só responsabilidade do material. Aí você sobe de cargo, vamos lá, líder de setor, o líder de setor, tem que cuidar todas as pessoas que trabalham naquele setor, líder geral. E aí vai subindo, e cada um tem mais responsabilidade e vai chegando. Quanto mais responsabilidade tem, maior é o cargo. É claro que a gente vai dar um tópico específico para isso depois, mas esse é um dos grandes problemas do vitimismo, né, cara? Eu sei que esse vídeo pode parecer muito errado para muitas situações, mas se você se vitimiza, você não vai conseguir chegar longe, bicho. Você pode até ganhar um prazer momentâneo, pode estar ganhando algumas coisas, pode achar realmente que o mundo é todo contra você, mas se você realmente ficar preso no vitimismo, você não vai sair dali nunca. Nunca. Quem se vitimiza não sai do lugar. Não dá pra sair do lugar. O ponto que eu queria colocar é que assim, não tá falando de uma pessoa que é uma vítima, porque existe casos que a pessoa realmente é uma vítima. Sim. Tipo, você não tem nada a ver com aquilo, não, é de outro setor e você foi responsabilidade. Realmente pode acontecer esse tipo de coisa, você vai ter que... Não, eu não tenho nada, tipo assim, realmente existe pontos que você realmente é uma vítima. Só que às vezes você sofre isso uma vez, o pessoal vai lá te acariciar um pouco, tem aquela empatia, e aí isso começa a se tornar um ciclo vicioso. Cara, estamos falando do seguinte, ó. Da pessoa que não precisa que não é uma vítima real, tem como solucionar esse problema, não é uma coisa assim que seja, como é que eu posso colocar, exorbitante. Isso pega muito daquela parte de pessoas que pegam atestado, bicho. É isso que eu tô falando de vitimista. Porque tem sim um funcionário que fica doente, tá ligado? E você sim merece ficar em casa, você precisa se recuperar, claro, ótimo. Mas tem aquele que pega, ou que, por exemplo, pegou uma vez porque tava doente, e na segunda só não tava a fim de ir, ou tinha uma outra desculpa, e pegou atestado. É aquela que tu pega uma semana de atestado, em 3 dias tu fica bom. O que tu faz com o resto? Você vai se vitimizar? Vai falar que depois ficou ruim? Mas aí entra um ponto interessante. Por lei, você tem que ficar em casa. Você não pode trabalhar, porque se você for trabalhar e você tem um atestado para uma semana, você tem que ficar em casa, porque foi o que o médico recomendou. Mas você vai ficar se vitimizando os 5 dias ou você vai falar, já tô bem, mas eu vou ficar por lei em casa? Entendeu? Você vai realmente depois, quando voltar no trabalho, porque eu conheço pessoas que voltaram pro trabalho e falaram, ainda não tô bom, entendeu? Ou foi lá e pegou mais atestado, ou você vai cumprir o dia que tá ali predeterminado. Essa é a parte. Óbvio que as leis são leis, tem que ser seguidas, e óbvio que se ele te deu 5 dias é por um motivo. Mas tu ficou bom no 4º dia já, você pode sim falar com o teu chefe, já tô melhorzinho, pá, e tal, entendeu? Ou você vai chegar no 6º dia e falar assim, cara, ainda tô meio ruim, e vai ficar fazendo um serviço de... posta. O Aaron tá com cara de quem usa o atestado inteiro aí, hein? O Aaron foi trabalhar com o pedaço do pé faltando, esse daí não... Mas tem mais coisa aí? Tá, e temos também, né, mais um tópico aqui que eu queria adentrar o assunto. Preguiça física, mental ou emocional, cara, que impede a pessoa de realizar certas ações e, como desculpa, ela se vitimiza sobre aquilo. Esse é um ponto bem interessante, porque você pode pensar o seguinte, realmente quem anda cansado física, psicologicamente, mentalmente, etc., ela é uma vítima, saca? Tipo, a pessoa, ela é uma vítima, claro que ela pode se vitimizar ou resolver. É aí que tá o ponto, entendeu? É muito interessante também para falar daquelas pessoas que realmente são as vítimas. Você tem a outra alternativa,
saca? É óbvio que tem umas paradas muito foda. Eu sei que acontecem coisas muito injustas no mundo. Pô, você pode sofrer um acidente, perder um braço, uma perna, a visão. Cara, eu sei que é absurdo, eu sei que pode parecer muito hipócrita da nossa parte falar sobre isso, mas a gente precisa falar. Tem duas versões da situação, tem duas alternativas depois que acontece a situação. Ou você pode buscar ser alguém melhor, evoluir e provar que aquilo não te impediu, ou provar que aquilo te fez melhor, mais forte, ou você pode se vitimizar. A parte que você vai tentar, você pode sim cair, você pode sim se machucar, você pode sim sofrer, você vai, na verdade, mas você vai chegar em um lugar, você vai crescer. E onde você se vitimiza, além de piorar muito o teu físico, o teu psicológico, você nunca vai sair do lugar. Vai ficar cada vez pior. Sim. É aquela história, né? Ou você constrói um foguete e tenta chegar no céu, ou você cava o teu próprio buraco. Cara, essa questão da preguiça, cara, eu não vou negar não, eu já me vitimizei assim pra não ter que fazer alguma coisa porque eu tava cansado. Mas aí que tá, é super normal, né? Tipo, real, assim, eu já fiz, eu não vou dizer que não, eu não posso falar, não, isso, cara, eu já fiz, provavelmente todo mundo aqui alguma vez já fez um vitimismo, uma coisa assim. É claro. Só que existe uma questão, né, fazer um pouco e fazer sempre. Não, é isso que eu ia comentar, tem os extremistas, né, que se vitimizam da vida toda, o tempo todo, e tem, tipo, essa pequena vitimização aí de alguma situação, né, mas que não deixa de ser uma vítima, talvez possa, não deixa de ser uma vitimização, talvez possa ser o começo pra pessoa se... vitimizar cada vez mais. É que tem aquela ideia, né? Existe a percepção do que tu tá fazendo e a não percepção. Existe sim você saber do teu potencial, da tua capacidade, por exemplo, porra, eu tô cansado hoje, tá ligado? Tô cansado, mano, não tô em condições. Isso é uma coisa. Agora, por exemplo, você tá mais ou menos, saca? O negócio é o seguinte, é você ter percepção de que você tá ficando em casa porque você pode ou porque você precisa, sabe? Por exemplo, você tá pegando atestado porque você precisa ou porque você pode pegar? Ou porque você consegue ficar em casa, mesmo que você esteja mais ou menos? Falamos bastante já sobre vitimismo, sei que a nossa cabeça tá aí na forca já, muitas pessoas acham que a gente é maluco, mas estamos aqui exatamente para isso, para fazer você pensar um pouco. Então, a gente falou bastante sobre a vítima, sobre o vitimismo, sobre a pessoa que se coloca em situação de vitimista. Vamos falar então um pouco em como combater o vitimismo, tanto na parte de como você combater o seu vitimismo interno, como você pode deixar de ser essa pessoa pra baixo, vítima, assim como você pode se blindar de pessoas vitimistas ao seu redor. Vamos lá. Eu acho que um ponto interessante que você quer lidar com uma pessoa que tem vitimismo você tem que parar de julgar e entender o porquê que ela está se vitimizando. Porque normalmente todo mundo tem algum motivo, às vezes pode ser um trauma, que nem já foi comentado, pode ser uma questão que virou uma bola de neve, pode ser N coisas na vida da pessoa. Você tem que deixar teu julgamento de lado e começar a ver o porquê que ela entrou naquela zona de vitimismo, não tem? Pra ver como você vai lidar com isso. Eu acho que isso é uma questão bem interessante. Porque é fácil julgar os outros. Agora, se colocar no lugar da pessoa e realmente ver o porquê que ela chegou naquele ponto, é outra história. Até porque o vitimista é uma vítima de si próprio, mas é uma vítima, entendeu? Então ele precisa de ajuda. Às vezes é só ajuda psicológica, né, cara? Se você não consegue proporcionar nisso, você pode estar falando para essa pessoa, incentivar ela a procurar um profissional adequado para esse tipo de situação, né? Que pode estar tirando realmente a pessoa desse mal. Continuando ali, depois que você deixou o seu julgamento de lado, você realmente quer ajudar essa pessoa, independente se ela é muito próxima ou uma força da família ou não, chama ela pra conversar, tenta ver realmente o porquê que ela tá fazendo isso com ela mesma. Acho que é uma questão bem interessante, porque você entende, você tá querendo entender ela e você não quer que ela se vitimize mais, você quer que ela pare com isso e comece a ter atitudes positivas. Fala pra ela, cara, por que você tá assim? Não, mas não daria pra lidar assim. Quando eu tiver uma dúvida, vem falar comigo. Foi assim. Estenda o braço pra alguém que está sofrendo talvez de um vitimismo, tenta entender o lado dela, que às vezes é muito fácil falar, por que você faz isso? Era só você levantar e ter feito. Tá, mas a pessoa não tá mais, já chegou num ponto, quando eu tô falando uma pessoa num ponto que já tá bem alto, você realmente tem que parar e estender o braço pra pessoa, chamar ela pra conversar e não ter aquela conversinha vamos conversar mais ou menos, não, chama pra conversar e conversa seriamente com ela, mostra, cara, isso realmente tá atrapalhando sua vida, isso aqui não é o ideal. E você é uma pessoa boa, olha só isso aqui, tudo que tu consegue fazer. Mostra pra ela o lado que ela é boa. Porque se você mostrar um lado ruim, ela só vai aumentar o vitimismo dela. Você tem que mostrar o quão boa ela é pra ela poder melhorar. Eu acho muito importante isso que tu falou, porque a gente tem que motivar as pessoas, né? Mostrar pra ela que ela é capaz. Porque senão vai acontecer exatamente isso que tu falou. Ela cada vez se vitimizar mais. Então,
elogie, dê bons conselhos, mostre que ela é capaz, ajude ela talvez a buscar uma atividade que ela gosta de fazer e que ela pode usar isso para ter algum tipo de retorno, tanto emocional, financeiro, enfim. Incentive as pessoas a explorar os seus talentos. Cara, e isso é bacana porque pega nosso primeiro vídeo, que foi os 6 medos, e um dos grandes medos que todo ser humano tem é o medo da crítica. Então, dependendo de como você aborda uma pessoa vitimista, você pode piorar muito a situação. Então é aquela história. Nem sempre, eu não concordo muito com o negócio de tipo motivar, mas sim de escutar. Entendeu? Essa parada de realmente você escutar e tentar entender, porque, querendo ou não, o vitimista, ele é vítima da nossa sociedade. Sabe? Essa sociedade que não para pra escutar, que todo mundo quer falar, mas ninguém mais escuta no mundo que a gente vive. Então, quando você vira vítima, pelo menos as pessoas começam a te escutar, por mais que às vezes aquilo não seja verdade, por mais que às vezes aquilo seja exagero, etc. Mas você tem que escutar e ajudar ela. Sim. Por isso eu falei até de incentivar ela, tipo, porque se você apenas escutar, ela vai estar espalhando o vitimismo dela apenas. No caso, entendeu realmente o problema e o porquê que a pessoa chegou naquele ponto. E uma coisa que tem que tomar muito cuidado é para evitar de cair na manipulação emocional, né? Porque quem é vitimista tenta te manipular para você sentir pena. Eu acho que quando você tá começando a ouvir, não responda na hora. Às vezes você ouve alguma coisa, daí você para, dá um passo para trás e tenta não ver, porque é muito toda história tem 2 lados, tem o lado da pessoa e tem o outro lado. Eu acho que quando você ouve alguma história, uma coisa assim, quando você já sabe que a pessoa já tem um certo vitimismo, você para olhar pelo lado de fora. Eu faço isso bastante, eu tento fazer isso, porque olhando pelo lado da pessoa, vai estar certo. Pelo lado que é uma pessoa vitimismo, quando você olha, você acha que a pessoa está certa. Porque é a versão da história dela. Não é a história que realmente aconteceu, é a história pela visão dela. Então você tem que parar e ver, realmente entender, tá, mas como é que isso aconteceu? Por que aconteceu? E tentar evitar cair nessa manipulação que ela realmente é uma vítima. E mostrar pra ela, você não foi vítima, porque aconteceu assim, 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 pode acontecer de novo, ou tentar realmente entender e explicar pra ela que aquela situação tem uma contrapartida boa, às vezes, que não é só ruim. Que ela poderia ter feito diferente, né? Não só ter aceitado o fato de não ter conseguido e se feito de vítima. Isso, mas aí tem que tomar bastante cuidado nessa questão, porque a pessoa, ela se sente coitada, ela vai se sentir criticada e isso não vai ajudar. Você tem que tentar pouco a pouco, não é? Eu acho que é uma questão eu acho que assim. você tem que ajudar, mas não ajudar porque você tá com dó, né? Você tá ajudando. Porque senão você vai só amplificar o vitimismo essa dela. Essa parte que tu falou tem uma pegada da hora, interessante. Também, outro ensinamento aí dos meus pais, a pena é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. Porque não é um sentimento que agrega nada, entendeu? A pena é aquele momento onde você dá migalhas achando que aquilo... Cara, por exemplo, a gente vê situações de ruim na nossa cidade, entendeu? A pessoa vai lá e dá uns trocados por pena, isso é muito ruim. É prejudicial pra pessoa e pra você, porque a pessoa sabe que você tá fazendo aquilo por pena. Já pensou em você talvez oferecer um emprego, oferecer realmente comida de verdade, oferecer uma situação daquela pessoa poder estar saindo dessa situação de rua? É muito interessante porque muitos dos vitimistas, eles são consumidos, eles são na verdade abastecidos por pena, por pessoas com pena. Mas você já pensou que se talvez você parar de ter pena e começar a ter sentimentos, realmente empatia com a pessoa, pode mudar a vida dela? Sabe, muitas pessoas que se encontram em situações de vitimismo, de vítimas, elas se alimentam de pena, elas são abastecidas por pena, entendeu? Isso é muito negativo para ela e para a pessoa que está abastecendo ela. Se ela realmente encontrasse uma pessoa, cara, com empatia na caminhada dela, podia mudar toda a vida. Isso é um ponto bem interessante. E cuidar com a manipulação é outra coisa, mantenha-se positivo. Se tá chegando num ponto em que você não está conseguindo ajudar a pessoa, você tem que se manter positivo. E aí entra acho que no último ponto, pense na possibilidade de se afastar, porque às vezes você é influenciável e você pode começar, em vez de conseguir ajudar, você tá sendo influenciado por essa pessoa e você começa a ver, não, mas realmente, pra quê? E aí você mesmo começa a se perder. Então, às vezes, se afastar nem sempre é óbvio, se for uma pessoa que você pode, uma pessoa de serviço, uma pessoa que você não tem aquela... Você tentou ajudar e não tem aquela coisa assim, porque se você se prejudicar, você está fazendo mal para outra pessoa e para si mesmo. Nós temos um vídeo bacana, Círculo de Amizades, onde a gente explica bastante que todos nós somos influenciáveis. Todos. A gente é super influenciável, tanto pela mídia quanto pelos nossos próximos e etc. Então, realmente, se você não é uma pessoa
que consegue ajudar, que é uma pessoa que talvez não tenha empatia, ou que talvez você sinta mais pena, se você realmente tem um sentimento de pena, se afaste. Entendeu? Se afaste de pessoas que você tem um sentimento de pena, porque você não pode ajudar. Você também tá na situação que ela tá. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso que tu falou, nessa parte de, às vezes, chega uma hora que você tem que se afastar. Acho que o máximo que tu pode fazer nesse momento é recomendar pra pessoa realmente procurar uma ajuda de terceiros e se afastar pra não ser afetado por isso. No assunto, uma pessoa que realmente vai te agregar. Na contraproposta do que a gente falou, agora a gente falou na parte de quem é a vítima, mas na outra. Então, quem é a vítima, normalmente o ponto mais sensato de se dizer é procurar um profissional, né? Procurar um profissional na área, uma ajuda externa, de alguém que realmente possa te trazer benefícios. Porque a vitimização, ela é um problema muito sério, entendeu? Porque ela pode, como eu falei, te levar pro buraco. Então, realmente procurar ajuda de pessoas que possam realmente estar te ajudando e realmente procurar pessoas não que sintam pena de você, mas sim que possam te ajudar, que sintam empatia. Depois de falar essas partes todas, sei que o vídeo fica meio pra baixo, mas é muito importante falar nisso. Busque ser uma pessoa melhor, busque ajudar os próximos, busque entender que a vida ela é injusta e ela é, entendeu? Então, em vez de tentar se fazer de vítima, busque sair, né? Sair daquele teu meio e tentar expandir tua consciência e tentar achar soluções. Em vez de achar problemas, ache soluções. Falando em soluções, a gente pode achar uma solução para conseguir mais inscritos. Se você se inscrever, curtir e compartilhar no nosso canal, né, que a gente possa continuar aqui divagando e falando um monte de loucuras aqui pra frente da câmera. E penso que seja isso, né? O vídeo de hoje acho que se encerra por aqui. Só entenda assim, gente, pedir ajuda de um profissional não é uma vergonha, não é uma coisa que eu acho que cada vez mais está se tornando mais comum, porque as pessoas tinham uma visão errada sobre pedir ajuda para outras pessoas. Então eu acho que, cara, se você tá com um problema, independente qual seja, você não tá conseguindo se ver da melhor maneira, procura o especialista, não é errado procurar ajuda. Eu acho que essa questão, assim, muita gente fica assim, não vou procurar porque o que eu vou pensar? Você tem que pensar em si mesmo nesse momento, que você realmente está precisando e você está deixando de buscar ajuda porque os outros vão falar alguma coisa. Mas você já tá ruim. Busque ajuda, isso não é errado. Não tenha vergonha então e busque ajuda. É isso aí. Até a Valeu. próxima. Valeu!